precisamos conversar, porque toda vez que isso acontece, da expectativa do torcedor ser diferente da realidade, o que acontece? Frustração. E quando acontece frustração, você fica mal, eu fico mal. Normalmente o Fluminense tá mal, por isso que você tá frustrado, e aí dá tudo ruim. Vamos lá. Vamos falar sobre o Castilho. Nesse vídeo de hoje, você percebeu aqui na capa, né? Pois é. Expectativa do torcedor, altíssima. Busca por um artilheiro, por um centroavante, que graças aos erros da diretoria em contratar jogadores para essa posição, o Fluminense está praticamente quase 2 anos aí sem um centroavante, aquele centroavante que a gente estava acostumado a ter, né? Fred, Germancano depois. O John Kennedy conseguiu ser um pouco disso em 2023. Tô gravando esse vídeo aqui no dia seguinte da vitória do Fluminense diante do Remo por 2-0. O JK meteu um gol. Mas nitidamente não é aquele JK que a gente estava acostumado de 2023, né? E aí o Fluminense, o presidente do Fluminense atual, Matheus Montenegro, ele prometeu a contratação de um grande jogador, que o Fluminense ia trazer aí um jogador nível internacional, fazedor de gols e tudo mais. O tempo foi passando, tentou o Hulk, não conseguiu, tentou o Boangá, não conseguiu. E aí no último dia da janela, no desespero, o Fluminense contratou o Castilho, jogador argentino, de 27 anos de idade, se não me engano, que ele tem. Menos de 40 gols na carreira, mas ele começou tarde. Ele não teve divisão de base, ele começou aos 21, 22 anos. Tem 100 e poucos gols, 100 e poucos jogos. Quem dera tivesse 100 e poucos gols, né? Tem 100 e poucos jogos na carreira e 39 gols, se eu não estou equivocado. E aí custou 13 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, mais 3 milhões de impostos, taxas. E aí o que nós, torcedores do Fluminense, fizemos? Expectativa lá no alto, né? Quanto mais que o Castilho meteu 2 gols no Flamengo, né? Na final da Recopa. Tanto no jogo da ida, quanto no jogo da volta, o Castilho meteu gol. A gente falou, pronto, esse é o cara, os nossos problemas estão resolvidos. A estreia dele foi até mais rápido do que eu imaginava. Porque o Zubeldia não tem muito critério, né? Tem jogador aí que vem de fora do Brasil, demora pra caramba pra ter a sua oportunidade, demora pra caramba pra entrar. O Milan, por exemplo, zagueiro, não teve a oportunidade dele ontem. Mas o Castilho, por exemplo, teve. O Alisson, que estava 2 meses sem jogar, também teve, entrou em campo. E os 20 minutos que o Castilho os 20 minutos que ele ficou em campo, tentou algumas jogadas, mostrou ser um jogador que se apresenta, fazer o pivô e tal. Mas para fazer o pivô, a gente já tinha o Everaldo, né? A gente quer um jogador que faça gols. E em 20 minutos, ele teve apenas uma oportunidade. A bola foi alçada para ele na entrada da grande área, ele domina bem, gira, e na hora de finalizar, ele finaliza por cima do gol. Muito pouco tempo. O que deu pra ver, animou? Não. Não animou, não. Parece ser meio desengonçado. Parece um boneco de Olinda, grandalhão. Pareceu. Mas é muito pouco, galera. É muito pouco. Ontem me perguntaram, Dezão, nota pro Castilho. Na live pós-jogo. E eu falei, não tem nota. Como assim, Dezão, não tem nota? Eu falei, não vou dar nota pra ele, pô. Porque o pouco que eu vi não me agradou muito, não. Mas foram só 20 minutos. Estreia do cara, tá jogando no futebol brasileiro, num gramado que é ruim. O gramado do Mangueirão não é bom. Lá chove pra caramba, os caras ainda molham o gramado antes do jogo, no intervalo. E aí fica um gramado, né? Acredito que ali, por baixo da graminha verde, deve estar meio lameado, né? Campo meio pesado. O gramado lá não é bom, o gramado é ruim. E aí o cara entra, meio que já no ritmo diferente dos atletas que tinham começado. Nervosismo, estreia, num gramado ruim, com o Fluminense já ganhando o jogo por 2-0. Porra, é muito pouco tempo, mano. Só que de ontem pra hoje eu tô vendo aí uma enxurrada de críticas em cima do cara. É bagre, horroroso, que não vai servir. Pô, peraí, cara. Pô, é sério mesmo? A gente não sabe se vai dar certo. Ninguém sabe. Pode ser um novo Germancano, pode ser um novo, sei lá, Santiago Moreno, pode ser um novo Verrete, pode... O que vai ser o Castilho no Fluminense? Não sei, cara. Eu só sei que é muito pouco pra já se decretar alguma coisa e já começar a burburinho nas redes sociais aí, querendo cancelar o cara. Porra, eu vi torcedor ontem falando que ia no Instagram dele pra xingar ele. Pô, que isso, cara? Aí não, né, rapaziada? Aí não, né? Olha que eu sou mão de ferro aqui, né? No sentido de criticar, cobrar de que tem que cobrar. Eu não tenho muita paciência.
Mas, pô, eu acho que fazer qualquer avaliação do Castilho aí em 20 minutos, num gramado ruim, num jogo que o Fluminense já tava vencendo por 2-0, vocês não acham muito precoce, não? O que eu gravei no Instagram ontem e trouxe aqui pro YouTube também, na aba Shorts, porra, vamos dar pelo menos 5 jogos pro cara? 5 jogos, que não é nada, mas vamos dar 5 jogos. Ontem foi o primeiro, agora o Fluminense vai ter 4 jogos em casa. Atlético Paranaense, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. Tudo em casa. Vamos dar esses 4 jogos agora no Maracanã pra ele, mostrar. Porque assim, se a tua expectativa é que o Fluminense contratou um craque, um novo Fred, um Cristiano Ronaldo, não é o Fluminense que errou, não. A tua expectativa é que tá errada, porque ele não é isso. O Fluminense trouxe um centroavante grandalhão de 1,90 m pra poder fazer gol. É aquele famoso caneleiro que bota a bola pra dentro do gol. É isso, espera isso dele. Uma espécie de Tuta, Aguinaldo, Verrete. Germancano é mais do que isso pra gente, né? Mas o Cano também não é um supra-sumo de qualidade, não. O cara tem 1,90 m, grandalhão. Tu acha que ele vai ser rápido, habilidoso, driblador? Não vai. Será que a tua expectativa, será que não tá errada? Diante do que ele pode apresentar? Dezão, vai dar certo? Não sei, cara. A única coisa que eu sei que a minha consciência me diz é que a gente não pode agora fazer avaliações precipitadas, pô. Foi caro pra caramba, Dezão? Foi. Jogador mais caro da história do Fluminense, olha. Mas vai ter que fazer muito gol, hein? Vai ter que fazer muito gol mesmo pra poder valer isso. Não vale, foi extremamente caro. Mas aí é o preço que a diretoria pagou por ter comprado às pressas, pra deixar pro último dia. Assim como tinha feito ano passado com o Lescano também, né? Deixa sempre a última hora. A última hora, no desespero, vai pagar mais caro. Pagou caro. Extremamente caro. Acho que não vale isso não, tá? Mas tomara que ele cale minha boca, faça muitos e muitos e muitos gols. E a gente fala assim, porra, saiu barato. Tomara. Tomara. Não tem como eu dizer isso agora. Se foi barato, se foi caro, não tem como. Impossível. Tá? Outra coisa, a média de gols dele é de uma participação em gol, ou seja, assistência / gol, a cada 3,3 jogos. Ontem ele jogou 20 minutos, não fez gol, a galera já tá começando. O normal dele vai ser isso. Jogar 1, 2, 3 jogos, participar de um gol. E isso ele sendo titular. Não é o caso do Fluminense, que a princípio ele é reserva. Então, o que o Castilho apresentou ao longo da carreira dele? Uma participação em gol a cada 3 jogos. Então, teoricamente, nos próximos 4 jogos do Maracanã, ele tem que participar de pelo menos um gol. Se passar esses 4 jogos e ele não fizer nada, não fizer gol, assistência, não finalizar, né, jogar bem, aí a gente já pode começar a se preocupar e tecer as críticas. Antes disso, eu acho um exagero. Ah, mas a boca é minha, eu falo o que eu quiser. O dedo é meu, eu digito o que eu quiser na internet. Tá bom, cara. Tá bom. É porque eu considero todos vocês aqui meus amigos, né? Eu acho que eu tenho mais de 200 e quanto mesmo, hein? 224, 225 mil inscritos, eu nem sei, eu perco as contas aqui no canal. 225 mil inscritos. Eu acho que eu tenho mais de 225 mil amigos aqui no canal. E acho que, por ser mais velho do que muitos, mais novo do que outros tantos, eu acho que eu posso vir aqui e trocar uma ideia com vocês, sugerir alguma coisa, pedir ajuda nesse sentido, pra gente não destruir o cara e não tirar a confiança do cara logo no momento que ele tá chegando no Brasil, pô. Chegando no Rio de Janeiro, no Fluminense, vai jogar no Maracanã. Tudo bem que ele já jogou contra o Flamengo, mas é outra história, é outra coisa, entendeu? Porra, vamos ter um pouquinho de paciência, cara. Se o Zubeldia atura o Freitas durante esse tempo todo, por que a gente não pode aturar o Castilho aí por 5 jogos? Antes de tecer as críticas, né? Caso elas sejam necessárias. Quer ver um exemplo de um jogador que demorou muito para poder performar aqui no Brasil e agora tá arrebentando? Flaco Lopes. Flaco Lopes chegou eu ia falar no São Paulo, no Palmeiras, e era extremamente criticado pelo torcedor do Palmeiras. Ficou no banco de reservas na maior parte dos jogos. Temporada passada, se eu não me engano. Hoje, o Flaco Lopes é um dos principais camisa 9, apesar que ele não tá jogando de 9, né? Joga pelo lado, joga... Impressionante o Flaco Lopes. Sempre achei que ele era centroavante. Estão botando ele pra jogar até de 10. É incrível, né? Vai ser convocado pra Copa do Mundo pela seleção argentina. E realmente tá fazendo por merecer. Primeiro ano dele no Brasil, Bagre. 2026 tá arrebentando. Não que a gente tenha que esperar um ano pra falar do Castilho, não é isso não. Pedir mais 4 jogos. Ontem, mais 4. Depois a gente faz as avaliações, tá? Esse cara aqui também é um exemplo, tá? De que a gente critica, mas reclama, e que a gente tem que encaixar a nossa expectativa de acordo com a realidade do que ele entrega. O Canóbio não é atacante. Ele é um meia-direita.
Um volante que joga pela direita. Olha o mapa de calor dele aqui. Agostinho Canóbio entre todos do Fluminense em 2026. Todos do elenco, entre 30 jogadores. O Canóbio é o primeiro em duelos ganhos. Quem ganhou mais duelo, Dezão? Foi o zagueiro? Foi o primeiro volante? Foi o segundo volante? Não, foi o Canóbio. Primeiro em desarmes. É o nosso volante predileto, pô. Primeiro em dribles certos. Olha, inacreditável. Nunca ia colocar isso aí. É o jogador que mais dribla certo no Fluminense, é o Canóbio. Segundo em faltas sofridas. É o segundo jogador que mais sofre faltas. Acredito que o primeiro deva ser o Acosta. E o terceiro em finalizações. Finaliza mal, né? Só tem 2 gols na temporada. Marcou o segundo ontem de cabeça. Então, assim, ele é o terceiro que mais finaliza. Em 22 finalizações. E só fez 2 gols. Tá pegando pra ele. Isso só mostra que ele não é atacante. Que ele é um meia. Que ele é um volante pela direita. Que tem uma importância fundamental pra equipe. Já vai pra 5 meses. Vai pra 5 meses que o Fluminense não perde com o Canóbio em campo. Cara, isso é impressionante. Ah, é coincidência? Não acredito em coincidência. A importância tática dele é uma coisa surreal. Mas qual é a expectativa que a gente tinha com o Canóbio? Atacante, fazedor de gol, artilheiro. Não é a dele. Se você ficar esperando isso dele, você vai se frustrar. Então esse vídeo aqui é pra você tentar encaixar a tua expectativa de acordo com a realidade. Se ficar esperando um Canóbio artilheiro, driblador, esquece, não é a dele. Mas ele ajuda muito a equipe de outra forma. Se você espera que o Castilho vai ser um jogador que vai performar pra caramba, fazer jogadas maravilhosas e marcar o adversário, desarmar e interceptar como o Canóbio faz, tá ferrado. O que a gente pode esperar do Castilho são gols. Grandalhão, 1,90 m. O Fluminense, quando ele estiver em campo, vai ter que passar a jogar em função dele. Se não, tá bom? Então, pega a visão. Se você achar que tudo que eu falei aqui é válido, deixa o like. Se você achar que não é válido, quiser dar o dislike também, pode dar. Mas deixa nos comentários a tua opinião. Eu tenho lido bastante comentário, tá? Deixa nos comentários, vamos conversar. Responde aí o coleguinha de cima que escreveu alguma coisa, com educação, sem baixaria, né, mano? Porra, nós tricolores somos diferenciados, sem baixaria, sem palavrão, sem xingamento. Se o cara escrever alguma coisa diferente daquilo que você pensa, não precisa, porra, xingar o cara, maltratar o cara, não. Porra, o cara ou a menina ou a mulher, seja lá quem for. Tá bom? Cuidado que pode ser minha mãe aí, hein, mano. Presta atenção, hein. Porra. Dona Nilza participa dos comentários aí. Pega a visão, hein, mano. Porra. Não é pra responder bonitinho só a Dona Nilza, não. É pra responder todo mundo, pô. Todo mundo aqui é irmão, todo mundo é amigo. Valeu? Participe, escreva, deixa o like e a gente se encontra numa próxima. Até mais. Valeu!